Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 2 de junho de 2022, quinta-feira. Já estamos num mês novo e daqui a pouco, metade do ano já se foi. Vamos permanecer firmes no nosso propósito. Obrigada por vir e obrigada por trazer também convidados, ou seja, compartilhar. Hoje nós vamos para o Salmo 120, oração contra os maldizentes. Olha que interessante, oração contra. Ela começa assim: em minha aflição invoquei o Senhor e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim, que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, no entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades. Amados irmãos, essa paz também é uma pessoa, essa paz é o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. E todas as vezes que nós queremos falar de paz, os nossos inimigos vêm em contrapartida com violências e brutalidades, muitas vezes não só verbais. Por isso que a oração é contra. Vamos para Provérbios. Hoje estamos em Provérbios 16, 16 e 17. É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda seu caminho preserva a sua alma. Então, guardar o caminho, o Senhor já nos ensinou aqui nesse provérbio. Guardar o caminho é o quê? Evitar o mal. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos na história de Davi. Hoje, segundo Samuel, capítulo 19, a dor e o luto de Davi. Esse luto Davi está enfrentando por causa da morte de seu filho Absalão. Então mandaram o seguinte aviso a Joabe: o rei Davi chora muito e se lamenta por causa de seu filho Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados compreenderam naquele momento que o rei Davi estava sofrendo grande angústia por causa da morte de seu amado filho Absalão. Naquele dia, todo o exército do rei Davi ficou em silêncio fúnebre na cidade, como agem as tropas quando precisam fugir humilhadas do campo de batalha. O rei permanecia com o rosto encoberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu amado filho. Então, amados, apesar do exército do rei Davi, que era bem menor do que o exército de Absalão, ter ganhado a batalha, do Senhor ter dado a vitória, o exército estava num estado emocional fúnebre, para baixo, apesar de ter sido vitorioso na batalha. Por quê? Porque o rei Davi não se levantava, não levantava sua cabeça, então o exército também permanecia cabisbaixo. Joabe, o chefe, comandante do exército de Davi, chegou ao palácio e, falando com o rei Davi, o admoestou: Tu
cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que neste dia pelejaram por salvar a tua vida, a de todos os teus demais filhos, filhas, esposas e concubinas? Ora, ages como se amasses os que te odeiam e odiasses os que te amam? Porquanto demonstraste hoje que teus comandantes e soldados quase nada significam para ti. Parece que ficarias satisfeito se Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora, pois, vai sem demora e encoraja tuas tropas e teus soldados. Juro por Yahvé, se tu não saíres agora, não haverá ninguém que passe contigo esta noite. E isso será para ti um mal maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde a tua mocidade até o dia de hoje. O rei Davi se levantou e veio assentar-se à porta e anunciou-se a todo o exército: eis que o rei está assentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante de sua majestade, o rei Davi. Entre mentes, os israelitas fugiam para casa. Então, por que aqui fala que os israelitas fugiam? Que coisa estranha. Os israelitas, eles não são exército de Davi. É porque os israelitas estavam do lado, guerreando por Absalão. E Absalão queria tomar o trono, né? Dar um golpe militar. Acontece que o exército do rei Davi tinha se transformado, tinha se limitado apenas aos soldados e às tropas de Jerusalém. Por isso que agora, com a vitória dessas tropas de Jerusalém, todo o resto de Israel foge para casa com medo de represália. Em todas as tribos de Israel, todos comentavam assim: foi o rei Davi quem nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou das garras dos filisteus. E agora teve de fugir da terra para longe de Absalão, seu filho. Quanto a Absalão, filho de Davi, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Então, por que não fazeis nada para trazer o rei Davi de volta? Assim que Davi foi notificado sobre o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: falai assim aos anciãos e autoridades de Judá: por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei Davi para casa? Vós sois meus irmãos, sois da minha carne e dos meus ossos. Porque seríeis os derradeiros a cooperar no meu retorno? E direis a Amasa: não tens o meu sangue? Não és tu osso meu e carne minha? Que Deus me castigue com todo o rigor, se desse momento em diante tu não passares a comandar todo o meu exército em lugar de Joabe. Assim, foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram declarar ao rei Davi: vem, pois, tu e todos os teus servos. Então o rei Davi deu início à sua viagem de retorno e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei Davi, a fim de cooperar com ele na travessia do Jordão. Então, lembrando, né, irmãos, que o rei Davi tinha fugido para o outro lado do rio Jordão, e o rio Jordão, nós sabemos que não é coisa pouca atravessar o rio Jordão. Então eles vieram para ajudar o rei, porque o rei tem que atravessar o rio com toda a sua família e todo o povo de Jerusalém que tinha fugido com ele. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi e sua comitiva. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul,
e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes da chegada do rei Davi e atravessaram para o outro lado a fim de conduzir a família do rei Davi e cooperar da maneira como o rei desejasse. Quando o rei Davi estava pronto para atravessar o rio Jordão, Simei de Gera prostrou-se diante dele e declarou: que o meu senhor não leve em consideração o meu crime, e que não te lembres mais do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, partiu de Jerusalém. Que o rei não guarde esta ofensa em seu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei contra a tua majestade. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do meu rei, meu senhor. Então aqui eles estão pedindo perdão, para o rei Davi, porque ficaram contra ele, ficaram do lado de Absalão. Prontamente sugeriu Abisai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Contudo, Davi advertiu: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Deveria neste dia de glória morrer alguém em Israel? Ou não tenho eu plena garantia de que voltei a reinar sobre todo Israel? E o rei, naquele mesmo instante, prometeu a Simei sob juramento: tu não serás morto. Simei, amados irmãos, foi um dos primeiros, e foi o mais importante aliado que veio contra Davi, juntamente com Absalão. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei Davi. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem mesmo lavado as próprias roupas, desde o dia em que o rei Davi partira até o dia em que regressou em paz e segurança. Quando chegou a Jerusalém para encontrar-se com o rei Davi, Mefibosete questionou, ou melhor, o rei Davi questionou Mefibosete: por que não foste comigo, Mefibosete? Porque lembra, irmãos, que o que Ziba contou para o rei Davi? Que Mefibosete ficou em Jerusalém esperando Absalão chegar, porque achou que Absalão ia dar o trono para ele, já que ele era descendente direto de Saul, o único, aliás. Então, o rei Davi, que não é bobo nem nada, questionou Mefibosete: escuta, por que você não fugiu comigo? Por que você não se aliou a mim? Então Mefibosete respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Eu, teu servo, sendo deficiente dos pés, ordenei: selai um jumento para nele montar, pois vou seguir o rei. Mas o meu criado me enganou. E ele me difamou perante o rei, meu senhor. Entretanto, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faz o que bem te parecer. Pois todos os descendentes do meu avô Saul eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito teria eu de pedir algum outro favor do rei? Então o rei respondeu: tu já explicaste o suficiente, já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete replicou ao rei Davi: deixa que Ziba receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Então aqui o rei Davi está dando metade para Ziba e metade para Mefibosete, porque ao que parece não tem como saber quem está falando a verdade, porque Ziba disse que Mefibosete traiu o rei Davi. No entanto, Mefibosete está explicando que ele queria fugir, mas Ziba não arrumou o jumento para que ele pudesse fugir com o rei Davi, Que Ziba traiu Mefibosete. Então parece que Davi
quis ser justo dessa maneira. Vou dividir a herança de Saul, metade para Ziba, metade para você, e vocês dois não vão mais ter que conviver juntos, né? Por causa dessa encrenca aí que aconteceu. Parte 2, continuando, estamos em 2 Samuel, capítulo 19, verso 31. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o rio Jordão com o rei Davi para acompanhar o rei até o outro lado do rio. Barzilai era idoso, avançado em anos de vida. Tinha 80 anos de idade. Barzilai havia provido o rei Davi de bens, enquanto este habitou em Maanaim, pois era homem muito rico e generoso. Então, Barzilai serviu o rei, há muitos e muitos anos. O rei solicitou a Barzilai: passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu cuidarei de ti. Porém, Barzilai respondeu ao rei Davi: quantos anos viverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto mais o sabor dos alimentos nem das bebidas, também não consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria apenas mais um peso ao rei meu senhor. O teu servo passará feliz com o rei até um pouco além do Jordão. Mas não te preocupes com uma recompensa dessas para comigo. Permite, pois, que o teu servo volte e que eu possa morrer em paz na minha própria cidade, próximo ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Contudo, aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei, faze por ele o que achares melhor. Então o rei Davi declarou: que assim seja, Quimã me seguirá, farei com ele o que te agradar. E tudo o mais que desejar de mim, eu o farei por ti, meu amigo. Depois que o rei Davi e todo o exército passaram o Jordão, o rei Davi beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Não tardou para que todos os homens de Israel se aproximassem do rei para reclamar: por que os nossos irmãos de Judá sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus servos? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que estáis irritados com isso? Porventura temos comido à custa das provisões do rei, ou ele nos deu algum presente especial? Então os israelitas replicaram aos homens de Judá: ora, temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vós, ainda que ele seja teu parente. Por que fizestes pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor a volta do nosso rei à sua cidade. Contudo, os homens de Judá foram ainda mais implicantes e grosseiros com os de Israel. Então agora Judá começa a brigar com Israel. Por quê? Porque não puderam ajudar o rei a voltar para casa. Não foram chamados para ajudar o rei. Para ver como tudo é motivo de encrenca quando se quer brigar, né? Vamos agora para o Novo Testamento. Hoje vamos ler João 21. Esse capítulo fala sobre o aparecimento do Senhor Jesus na praia. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse para eles: "Vou pescar." E eles o encorajaram: "Nós vamos contigo também." Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus perguntou para eles: "Moços, tendes aí alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus orientou a eles: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis." Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse para Pedro: "É o Senhor." Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus pediu: "Trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: "Vinde e tomai vosso desjejum." E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar a Jesus: "Quem és tu?" Pois sabiam que era o Senhor. Curioso aqui, né, irmãos, que esse vai ser o café da manhã deles. O que vai ser o café da manhã? Peixe assado na brasa pelo Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles, tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros?" E Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus encarregou a Pedro: "Cuida dos meus cordeiros." Outra vez, Jesus perguntou para ele: "Simão, filho de João, tu me amas?" E Pedro afirmou: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus então confiou a ele: "Pastoreia as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: "Tu me amas?" E assegurou: "Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo." Então o comissionou Jesus: "Apacenta as minhas ovelhas." Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso Jesus falou, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: "Segue-me." Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava, ou seja, João, né, irmãos? Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: "Senhor, quem te irá trair?"
Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus respondeu para Pedro: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Que lindo, né, irmãos? Aqui termina o relato de João, os escritos de João. Então ele fala dele mesmo, quando ele diz aquele discípulo, ele fala dele mesmo. Pedro questionou: Senhor, eu tenho que cuidar das suas ovelhas, e aquele ali? Ou seja, João. Então o Senhor diz assim: se eu quero que ele permaneça até a minha volta, o que tens tu com isso? Então quero dizer, você, Pedro, vai cuidar das ovelhas. Já João, se eu quero que ele permaneça até a minha volta, que te importa? Então, a comissão de João não foi cuidar das ovelhas. A comissão de João foi escrever, né? Nós sabemos que depois João foi levado para a ilha de Pátimos, onde ele ficou prisioneiro e teve as visões de Apocalipse e registrou todas essas visões. Por isso nós temos até hoje, o Senhor preservou para nós o livro de Apocalipse. Então, João não foi comissionado para cuidar de ovelhas, foi comissionado para ser esse profeta dos últimos tempos. Meus queridos irmãos, aqui nós concluímos o Evangelho de João, e amanhã nós vamos começar o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as providências que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos abençoa, Senhor, porque todos os dias temos te buscado um pouquinho. Senhor, nos ajuda, Senhor, a fazer com que esse pouquinho vire prática na nossa vida. E assim esse pouquinho será grande coisa se nós praticarmos. Senhor, nós te amamos, continua conosco e nos abençoa no seu santo e precioso nome que o Senhor nos deu para andarmos aqui na terra testemunhando a respeito dele. Amém. Amém, meus queridos? Então nos reencontraremos amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor assim o fizer.